um ponto da palavra que a árvore se conhece pelos seus frutos. Eita glória. Aleluia. Senhor, e tem até um ponto que diz aí, né, da figueira, que é estéril, irmão, daquilo que não floresce, corta e se lança fora. Irmão, pode notar. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu separei para vocês dois trechos da pregação do ancião Alcir Zavata da Congregação Cristã no Brasil. Esse ancião, para quem não conhece, foi o idealizador da ideia do Projeto Resgate. Então, esse Projeto Resgate é o projeto onde a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil está indo nas casas para tentar trazer de volta as ovelhas. Ou seja, aquelas almas, aquelas pessoas que foram chutadas da congregação por um problema, por um desvio de conduta, mas não por pecado, né? Porque eles já têm uma cartilha que eles devem seguir de quais pessoas que eles têm que fazer visita. Mas se um pecador, como eles dizem, passar na porta da igreja para dar uma coleta, eles vão receber. Isso é fato. Mas vamos colocar aqui as falas desse ancião e eu gostaria de tecer alguns comentários. Entretanto, eu gostaria de reforçar que as minhas críticas e opiniões não são contra a pessoa do ancião, mas sim as falas, a linha de entendimento. Vamos continuar aqui com a fala do ancião, que ele fala sobre a árvore que não der fruto, arranca. Então vamos continuar aqui. Que tem hora, não é? Quando se fala cortar e lançar fora, o ministério, não. O próprio ser, meu, por ele não produzir fruto, as obras do Espírito, ele mesmo por um instante vai mirrando e vai ficando infrutífero e vem morrer, ele mesmo sai daqui. Aqui nesse trecho ele passa um pano para o ministério. Ele fala que as pessoas que saem da Congregação Cristã no Brasil é porque não produziram obras. Então ele deixa claro que os anciães eles não expulsam ninguém. Só ele coloca que é uma mentira que as pessoas contam por aí. Então, por exemplo, quando os anciães cortaram a liberdade das pessoas, mulheres, por exemplo, que foram espancadas pelos maridos, que foram na delegacia ou procuraram um advogado e o ancião tirou a liberdade dela, essa mulher parou de congregar, por exemplo, aí ele vai falar que essa mulher parou de produzir frutos. Então era mais fácil ela ter ficado ali sendo espancada pelo marido agressor, aguardando o fruto do Espírito, né? Então é mais ou menos isso, talvez, que ele está defendendo, segundo o meu entendimento, né? Então, por exemplo, a questão da televisão na década de 80, que muitas pessoas, inclusive do ministério, foram tiradas a liberdade do ministério, muitos pararam de congregar, porque foi falado que elas estavam ali diante do trono de Satanás. Então, essas pessoas aí, elas pararam de dar fruto para ele, né? Pararam de dar fruto para a congregação cristã no Brasil, porque dar fruto na congregação é trabalhar para aquela igreja, reformar, é pintar a igreja, construir a igreja, limpar a igreja, lavar a igreja. Enfim, é viver em prol da congregação cristã no Brasil, é anunciar o evangelho da congregação. É assim que funciona. Então, parou de dar fruto, certo? Então, vamos continuar aqui com as falas do ancião. Aí ele joga a culpa toda no povo. Então, se você saiu da congregação, a culpa é tua, não é culpa do ancião. Então, o ancião no púlpito, ele pregou que Jesus não entrou no reino, que a coleta faz parte da salvação, que a Bíblia é um farelo, que não é para estudar a Bíblia, porque você não aprende nada com a Bíblia. Então, os anciãos ensinam tudo isso, e aí nós que saímos da congregação, nós somos os culpados. E vocês são os santinhos, né? Mas vamos continuar aqui com as falas desse ancião. Os dias que nós estamos vivendo, estamos percebendo que no nosso próprio meio tem muitos, irmão, que estão se ausentando, dizendo que aqui não tem mais Deus, aqui não sabe por quê? Estão declarando as obras da carne. Aqui ele diz que essas pessoas que estão saindo da congregação, elas estão dizendo por aí que a congregação não tem mais Deus, né? Então, por exemplo, nós tivemos na época da pandemia aí, que nós tivemos um êxodo muito grande, os anciães batendo perna, indo para a Itália,
para poder comprar terreno, reformando igreja, pegando o dinheiro da coleta que estava parado da obra da piedade, tirando da piedade e colocando para construção, pedindo dinheiro do povo, que o povo estava em casa, desempregado muitas vezes, certo? No meio da pandemia, pedindo dinheiro do povo, fazendo trízimo para poder construir e reformar a igreja. Como o próprio ancião Marsola falando que estavam construindo agora igrejas com estacionamentos grandes porque a congregação mudou, que as famílias agora têm carros que têm que ser guardados dentro de grandes estacionamentos. Vocês pediram coleta em 3 parcelas, vocês não têm vergonha não? Vocês foram para Minas Gerais, para o norte de Minas Gerais, para arrancar a última folha da árvore, como o ancião Marsola falou. Vocês não têm vergonha mesmo, cara? E aí, vocês jogam a culpa no povo, falando que agora a congregação não tem mais Deus. Vocês só pensam em dinheiro, cara. Vocês só pensam em grana. Vocês diziam que a terra jaz do maligno. Vocês diziam que Jesus estava vindo em nuvem de glória. E vocês querem construir na terra do maligno, cara. É lamentável esse evangelho que vocês pregam aí. Mas vamos continuar aqui com a fala do ancião. Do próprio Espírito. Porque ele viu a força do Evangelho, a virtude do Espírito, irmão, não é ser levado por caminhos de alegoria. Por caminhos que diz a palavra, né, irmão? Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu tô com o segundo trecho aqui já na agulha para colocar para vocês. Agora é o segundo trecho, tá, pessoal? Agora o negócio vai ficar mais forte aqui porque ele dá uma chacoalhada nesse povo da congregação aí. Vamos ouvir. Estamos percebendo que tem muita casa presa, muita família acorrentada, muitos aprisionados por tantas coisas. Por quê? Ele está dizendo que estamos percebendo que há muita casa presa, acorrentada, aprisionada. Na verdade, não é aprisionada, porque vocês veem com os olhos de vocês carnais que essas pessoas estão acorrentadas. Por quê? Porque as mulheres estão usando uma calça, estão pintando o cabelo, estão se maquiando, estão indo para se divertir em algum lugar com a sua família. Os jovens agora estão indo praticar um esporte, estão indo ler alguma outra coisa mais importante, estão estudando mais, estão buscando mais conhecimento, certo? Não é só questão de roupa e estética, não. É intelectual também. Mas vocês não gostam disso. Aí vocês dizem que essas pessoas estão aprisionadas. E olha só o que esse ancião vai falar aqui, olha só. Porque só vive a obra da carne. Ao ponto que pode notar, irmão, que o povo de Deus está se tornando um povo frustrado. Você diz, ancião, que o povo de Deus está se tornando um povo frustrado, né? Eu não sei de que povo que você está falando, porque nas Escrituras, o próprio apóstolo Paulo, assim como Jesus também, em outros trechos se fala como a noiva ataviada, né? Você chama de frustrado, né? É porque frustrado você está direcionando para o povo da congregação que é frustrado mesmo, cara. Sabe por que o povo da congregação é frustrado? Porque vocês não ensinam a verdade. Vocês chamam a Bíblia de farelo, cara. Vocês próprios falaram isso em público. Que o Espírito Santo não está nas Escrituras, enfim, vocês colocaram lá uma série de coisas aí em reunião de mocidade, ensinando para os jovens a ficar longe dos estudos da Bíblia, cara. Porque vocês têm medo dos pastores, aí vocês têm medo desses jovens aí estudarem as Escrituras e entenderem que eles estão sendo envergonhados diante de pessoas de outras denominações evangélicas. O próprio André Mendonça, que vocês colocaram quase no púlpito da congregação aí, o próprio André Mendonça, junto com o grupo dele lá, da presbiteriana, chamou vocês aí de seita, cara. Vocês não têm vergonha, não? Vamos continuar aqui com as falas do ancião. Por quê? Porque não entenderam que é viver a graça e o evangelho ainda. Aí ele falou uma verdade. O povo da congregação é um povo frustrado porque não aprendeu a viver na graça e no evangelho ainda. Porque vocês não aprenderam mesmo, porque eles não ensinam. Na verdade, eles nem conhecem.
Eles nem conhecem a graça e o evangelho. Porque se eles conhecessem a graça e o evangelho, eles não colocariam vocês nesse tormento. Porque inclusive teve um trecho dessa palavra que ele pregou, que as pessoas ali elas têm que viver mesmo nesse tormento, né? Nessa guerra, né? Depois eu vou ler um trecho bíblico que quebra toda essa narrativa aí desse ancião. Vamos ouvir aqui as falas do ancião. Eu busquei a palavra, então sou nada aconteceu. Você só busca, você não vive ela. Você passar a viver ela e declarar a sombra do Espírito, o diabo não cruza mais teu caminho. Aí a lambança que ele faz. Aí ele fala, parece sei lá, um esportista, parece um jogo de futebol. E aí você não entende nada. É mais ou menos como se fosse é um exemplo, tá? Como se fosse o Seu Madruga falando com a Chiquinha. Chiquinha, conta pra mim o que foi que aconteceu. Aí ela fala, porque o Chaves... Aí o Seu Madruga fala, então passa embora pra casa. Vai embora pra casa. Vai lá pra casa. É mais ou menos assim. Entende? Então esses anciães, infelizmente, é aquele fariseu que fica na porta e não deixa ninguém entrar. Certo? Então, os anciães, o próprio ancião Cláudio Marsola disse em alto e bom som, não está contente aqui, meu bem, vai buscar seu manequim em outro lugar, Deus perdoa, mas nós não perdoamos. Aqui nós não perdoamos, não tem amor, cara. Congregação Cristã no Brasil é um local onde você não vai aprender evangelho, não tem amor. Aquela obra da piedade ali é bancada pelo povo, só que o povo dá o dinheiro, eles pegam o dinheiro e eles desviam a finalidade para as construções das igrejas sem perguntar para o povo se quer ou não quer. E quando sobra eles colocam ali para a obra da piedade. E ali na obra da piedade eles vão analisar caso a caso. Se eles vão suprir a necessidade dessa pessoa, quanto tempo que essa pessoa tem de batizado, se essa pessoa tem papagaio, se tem... Tem até uma situação aí no canal do Júnior Refletir em Cristo que o diácono pediu para abrir ali o armário da família para ver mesmo, testificar mesmo se está passando fome, tudo. Então assim, vocês não têm revelação, vocês não têm visão, né? Muitas vezes não confirma uma situação, por exemplo, aconteceu aqui próximo de uma senhora que serviu tanto na igreja, eu sou testemunha disso, ela caiu enferma, né? Ficou adoentada, acamada mesmo, ela precisou de uma cadeira de roda. Deus não confirmou a cadeira de roda, mas o diácono trouxe uma cadeira de banho. Sabe aquela cadeira de banho que tem aquele assento redondo? Para ela passar 24 horas do dia sentada naquela cadeira de banho. Olha a diferença, gente. Ia marcar o bumbum dela. Gente, é triste, é lamentável. Eles não têm visão. Aí eles falam que tem que pegar uma concha para poder conversar com o diácono, com Deus. Isso não tem nexo, tá? Então, para finalizar aqui, eu queria ler para vocês um trecho das Escrituras que quebra a narrativa desse ancião, que fala que tem que viver em tormento, no vitupério, né, ancião? Você, ancião, que inclusive deu, para mim, no meu entendimento, deu um mau exemplo para a mocidade. Você contou um testemunho aí onde a sua esposa escorregou, né? E a sua esposa estava gestante, ela escorregou, bateu a barriga de frente e ela gemendo de dor. Ela escolheu que você fosse atender o culto e não levar ela para o hospital. Ela escolheu, você colocou isso no áudio, né? Só que eu entendo que se você é um líder religioso e você é um pai de família, você teria que levar. Você é um ser humano. Amar o teu próximo como a ti mesmo não é amar o culto, a igreja. É amar o teu próximo. Você deveria ter levado ela para o hospital. E aí, sabe o que você fez, ancião? Você foi para o culto, você atendeu o culto, você ficou para uma busca de janta que você contou e depois você foi para um movimento de oração. No mínimo aí nessa brincadeira levou umas 4 horas e a sua esposa gemendo de dor lá na casa da mãe dela, salvo engano. Parabéns, ancião. Esse é o grande exemplo, né? De amor ao próximo, de evangelho, né? Vocês pregam o evangelho, né? Você pediu aí, inclusive, para derrubar o vídeo no meu canal, mas eu não tirei o vídeo, tá? Mas eu só coloquei a minha opinião com base no seu testemunho, que para mim
não foi um exemplo legal para passar para a mocidade. Quebrando a narrativa do ancião sobre a tormenta, né? Hebreus capítulo 4, no verso 10, consta assim, olha. Verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse povo que você chamou de um certo nome aí, está escrito aí, o povo de Deus, que não é o povo da congregação, é o povo de Deus. Né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Né? Verso 10, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Sabe qual é a desobediência, ancião? Efésios 2, 8, 9 diz que a salvação não é pelas obras, mas vocês pregam salvação por comportamento, por obras. Vocês pregam salvação por práticas humanas, de obras humanas, por cumprimento de lei, de doutrina. Vocês têm 2.000 tópicos de ensinamento que vocês ensinam para a Irmandade. A cabelo, unha, a roupa, o porte cristão, isso e aquilo outro, não vai em tal local, não faça isso, não faça aquilo outro. Então a salvação para vocês é por intermédio das obras, do fazer do homem. Isso é chamado de desobediência, porque Paulo falou que pela lei ninguém pode ser salvo. Separados estáis de Cristo todos aqueles que tentam se justificar pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 3. E vocês ensinam para as pessoas a escravização mental, a salvação por intermédio de obras, comportamento e regras humanas. E isso Paulo condenou. Inclusive ele repudiou Pedro, dizendo que ele estava indo contra a verdade do evangelho, ou seja, na desobediência. E vocês estão debaixo da desobediência. Por isso que vocês vivem nesse tormento e pregam um falso evangelho para esse povo, certo? Então é isso que eu gostaria de passar, transmitir para todos vocês, ok? Então se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu like, ative também o sininho das notificações. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.